você pode conseguir um emprego aqui na Austrália que vai te permitir morar e trabalhar aqui e até conseguir a residência permanente. Então fica até o final do vídeo que a gente vai te explicar como é que isso funciona. Pessoal, a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal. Se você não conhece a gente, eu sou a Dani, o Lucas é meu marido, também participa desse canal. A gente mora aqui na Austrália há quase 4 anos e compartilha a nossa vida aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal e deixa aquele joinha para poder acompanhar tudo de pertinho. Hoje eu tô aqui com o Cláudio Garzini, ele é agente de imigração da Seven, que é a nossa agência parceira aqui do canal, e ele vai passar várias informações importantes para vocês. Oi Cláudio, tudo bem? Tudo jóia, Dani, tudo jóia, e vocês? Muito bom, muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo com a gente. A gente vai explicar então como que funciona o Sponsor Visa, que é o famoso visto de trabalho. Isso aí. Então, para começar, Cláudio, a pessoa tá lá no Brasil, ela consegue um visto de sponsor para vir aqui para a Austrália? Quais são os requerimentos? Como que isso funciona? Ela precisa ter uma empresa, certo? Sim, é importante saber que a Austrália ela vai sponsorar, ela vai permitir que a empresa sponsore você, né, patrocine você, se você for uma pessoa qualificada e experiente que não tem no mercado local. Né? Então, se você tem muita qualificação, muita experiência, o visto de sponsor é para você. Claro que você precisa também da empresa, né? Tem que ter empresa, Topar, senão né? não tem sponsor. Então, visto de trabalho sempre ligado à empresa. Se não tiver empresa, não tem visto de trabalho. Certo. Então, os requerimentos básicos para um visto. A gente vai falar um pouquinho, porque tem alguns tipos diferentes de visto de sponsor, né? Sim. Mas a gente vai falar no geral, então. Então, a pessoa tá lá no Brasil, se ela tem um inglês bom e ela tem uma oferta de emprego, ela consegue vir com visto de trabalho aqui para a Austrália. Sim, Certo? sim. A pessoa está aqui na Austrália e ela conseguiu um emprego que vai sponsorar ela, vai patrocinar ela, vai falar assim, não, você quer continuar aqui na Austrália, eu vou te dar um visto e você vai conseguir ficar. Quais são os requerimentos, então, básicos para essa pessoa ter esse visto? A pessoa tem que ter uma qualificação relevante àquela ocupação que ela vai ser sponsorada, né? E ela tem que ter pelo menos 2 anos de experiência. Então tá? tem que ter experiência. Pelo menos 2 anos de experiência, para qualquer visto vai ter que ser no mínimo 2. Mais a qualificação, mais o inglês. Né? Certo. O inglês não precisa ser assim, fluentaço, assim, um cara que fala igual australiano, mas tem que ter uma boa comunicação. Né? Tem que ter uma nota básica no IELTS ou algum Exatamente, desses testes de proficiência, né? Isso. E essa experiência do Brasil, ela conta também? Conta também, né? Eles não fazem nenhuma distinção, porque eles querem exatamente gente que já traga skills, experiência e qualificações de fora, né? Eles não querem só formar gente aqui, né? Inclusive eles preferem quando a pessoa já vem formada, já vem pronta para aplicar um visto de skill, sponsor, tudo, né? Ótimo. Então, a certificação, ela é obrigatória? Tipo, a faculdade ou qualquer coisa que seja. Tem que ter essa certificação ou experiência vale como certificação? Vai depender muito da área, né? A grande maioria das vezes a gente precisa de uma combinação de qualificação e experiência. Às vezes, se é uma pessoa muito experiente, a gente pode substituir pela qualificação, mas muitas vezes a gente precisa dos dois. Né? Então a gente vai ter que avaliar caso a caso, porque isso também depende da ocupação. Né? Dependendo da ocupação, só a qualificação, não, vai precisar da qualificação mais experiência, dependendo da ocupação pode ser só experiência. Ah, certo. E qualquer empresa pode dar esse visto de sponsor? Qualquer empresa, né? A empresa ela tem que provar que a posição é genuína, que eles estão legalmente operando na Austrália, estão pagando imposto, estão trading, né? Que eles falam, eles estão operando no dia a dia, né? Uma empresa está aberta, está tendo um faturamento que justifique o salário da pessoa que ela está contratando. Né? Isso é importante. Muitas vezes a empresa fala, olha, eu sponsoro, mas eu quero pagar um valor a menos do que o mercado. Também você não pode. Tem que ser um salário que seja compatível com o mercado australiano. Certo. Então, qualquer empresa pode, desde que ela esteja fazendo todas as coisas direitinho. Ótimo. Vamos entrar um pouquinho então para falar da residência permanente, do caminho para a residência permanente de quem tem um sponsor. Então, quais são os vistos de sponsor que a pessoa pode chegar a uma residência permanente? Ou existe algum visto, ou nenhum deles dá? Como que é? São basicamente 3 vistos de sponsor que a gente pode aplicar. Os 3 levam a permanência de alguma forma, ou podem levar dependendo das circunstâncias, né? A única diferença é que se você tem uma ocupação que esteja na lista de médio a longo prazo, a Austrália inteira está aberta para você.
Então, se você é um engenheiro, se você é um profissional de TI, se você é um médico, um enfermeiro, essas ocupações que estão na lista de médio a longo prazo, você pode ser sponsorado em qualquer cidade da Austrália, que ainda assim você vai conseguir atingir sua residência permanente. Agora, dependendo da sua ocupação, apenas as áreas regionais vão ser uma opção, se você quiser chegar na residência permanente. Vamos supor que você é um profissional de marketing. Se você for sponsorado em Adelaide, você pode chegar numa residência permanente. Se você for sponsorado em Sydney, já não. Né? Então isso que a pessoa tem que avaliar, vai depender de onde se encontra a ocupação dela. Ah, certo. Então por isso que a gente fala e repete, e até parece redundante, mas muito importante que todo mundo tenha um auxílio de um agente de imigração para poder saber aonde a carreira dela se encaixa, se a empresa é apta a dar o sponsor, se o plano que ela tem, porque não adianta nada a empresa chegar e falar, vou te sponsorar, então vai lá, você quer ficar aqui, eu te dou o visto. Não é tão simples assim. Não é tão simples, e isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes cometem erros, né? A imigração ela é muito boa, muito treinada para pegar coisa que não é legítima, né? Então o que é legítimo? É um profissional de TI trabalhando numa empresa de TI. Agora, um profissional de TI trabalhando num restaurante, como TI, não vai passar, né? Então eles vão sempre fazer essa avaliação, então tem que ser uma coisa muito legítima, porque eles são muito bons de pegar a fraude. Então, Cláudio, conta pra gente quais são esses 3 vistos de sponsor, qual que é a diferença deles, quais são as características? Certo. Então, o primeiro visto é o 186, que é um visto permanente. Então, você já aplica o visto de sponsor, já vira permanente assim que for aprovado. Maravilhoso. Porém, a ocupação tem que estar na lista de médio a longo prazo, você tem que ter uma nota um pouquinho maior no IELTS, 6, e você tem que ter 3 anos de experiência, e você tem que ter um Skills Assessment, a validação do diploma daquela ocupação. Então, se você tem tudo isso, mais o sponsor, você pode aplicar esse visto em qualquer lugar da Austrália. Ótimo. Tá? O outro visto é o 482. O 482 ele é dividido em 2 partes. Se você tem uma ocupação na lista de médio a longo prazo, ele vai te dar um visto temporário, mas que depois de 3 anos você vai virar residente. Agora, se sua ocupação estiver na lista de curto prazo, você vai poder pegar o 482 também, mas você vai pegar 2 anos de visto sem direito à residência permanente no futuro. Ah, entendi. Mas aí o que acontece? Essa pessoa ela renova o visto ou ela simplesmente tem que buscar outro caminho a hora que acaba esses 2 anos? Ela pode até renovar uma vez. Então, se ela pega um visto de 2 anos, ela pode fazer uma renovação por mais 2 anos. Depois ela vai ter que procurar outro caminho. Que nesses casos, a maioria das vezes, ou vai pensar em um Skill Visa se for elegível para aquele estado, ou ela vai para a área regional. Porque na área regional a gente pode aplicar o 494, que foi introduzido agora em novembro de 2019. E o 494 também precisa de validação do diploma, precisa de 3 anos de experiência, precisa de 6 no IELTS, porém ele está aberto para um monte de ocupação. Então, a área regional ela tem essa vantagem, porque se a sua ocupação não está na lista de médio a longo prazo, vai para a área regional, porque vai estar na lista do 494, que é bem extensa. Ai, que bom. Então, assim, a gente pode dizer que esse 494, a lista é bem extensa, mas as exigências ainda são grandes, né? Isso. Porque a pessoa tem que ter experiência, Exatamente. querendo ou não, né? Tem que ter os Skills Assessments. Tem que ter Skills Assessment, tem que ter 3 anos de experiência, full time. É os mesmos requerimentos do 186. A única coisa é a disponibilidade de ocupações, que ela tem mais ocupações para buscar na lista. Você não tá entendendo nada do que a gente tá falando aqui, é muito número, é muita informação. Por isso que é importante você fazer uma consulta com um agente de imigração para você saber todas as suas possibilidades aqui na Austrália. Hoje a gente está falando do Sponsor Visa, mas existem inúmeros tipos de visto que podem te levar à residência permanente. Então por isso que você tem que fazer a consulta com o agente de imigração para saber quais são as suas reais possibilidades aqui na Austrália. O link tá aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar para vocês poderem agendar uma consulta com o Cláudio e com o time dele aqui pela Austrália. Eles vão te auxiliar em tudo que vocês vão precisar e tudo mais. E a gente ainda vai deixar os links das listas para vocês poderem consultar, de repente, qual lista que a sua profissão está, onde teoricamente você se encaixaria, mas nada melhor do que falar com o agente de imigração para poder fechar o seu caso e para poder levar o seu projeto adiante. Muito obrigada de novo, Cláudio, por estar aqui com a gente. É muito bom ter vocês aqui, todos, esse apoio da Seven é muito importante para levar toda essa informação aí pra galera, porque o povo tá querendo informação e é muito bom a gente poder ajudar eles nesse sentido. Muito obrigada. Eu que agradeço, é muito número mesmo, mas a gente tenta passar da forma menos técnica possível para
pelo menos dar uma noção e depois a gente conversa com mais calma na consulta. É isso aí. Então, clica no link aqui embaixo para vocês agendarem uma consulta, então, para poder resolver sua vida aqui na Austrália. Até o próximo vídeo. Tchau!